buscando nele a força, a direção para a nossa vida. Que bom rever você. A última vez que eu te vi foi ano passado. Brincadeira, muito boa essa brincadeira. E é muito bom começar o ano e poder ver você, né, poder estarmos juntos. Infelizmente, hoje nós estamos com um problema na internet, né, estamos sem poder transmitir o culto ao vivo. Mas nós estamos gravando o culto e nós vamos, assim que a gente chegar em casa, né, tiver a internet, a gente vai então jogar o culto no Facebook, no YouTube, para os irmãos poderem estar cultuando ao Senhor, mesmo que não no mesmo momento que nós. Vamos, irmãos, iniciar este culto, a palavra do Senhor, no Salmo 138, versos 1 a 3, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Precisamos desta força, precisamos dessa coragem para nós enfrentarmos, para nós continuarmos, para nós seguirmos em frente. Convido você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, adorá-lo. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a exaltação da sua igreja. Pedir nossa irmã Glória que faça a oração, Glória, exaltando, adorando ao nosso Deus. Vamos orar. Amém, Senhor. Amém. Esteja conosco nessa manhã, neste culto, tudo que será feito aqui, ó Pai, que nós possamos estar, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, gratos a Ti. Ó Deus, que alegria, que satisfação poder estar na Tua casa, Pai. Muito, muito, muito obrigado. É com louvor, é com gratidão que nós podemos, ó Pai, juntos com os nossos queridos irmãos, poder louvar e bendizer ao Teu santo nome. Por isso, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e continuamos a te bendizer. No amor e graça de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, fazer leitura bíblica. Convidar aqui nosso irmão presbítero Flávio, que conduz a igreja, nesta canção, neste salmo número 27. Vamos todos juntos fazer esta leitura bíblica. Salmo 27, façamos a leitura alternada do texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação, seu reino. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo.
Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. É momento de nós nos prepararmos para um momento de contrição, para um momento de oração, de nos entregarmos e colocarmos diante do altar do Senhor, para buscarmos nele o perdão, buscarmos nele a sua misericórdia. E eu convido você a cantarmos essa canção. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Vamos baixar um pouquinho, tirei aqui num tom muito alto. Senhor, me achego a ti, sua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus
Amém. Vamos orar, irmãos. Tem um momento de oração silenciosa. Convido você a se prostrar, se render diante do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelo perdão que o Senhor concede a cada um de nós, homens, mulheres, pecadores. Como cantamos, Senhor, nós estamos aqui do jeito que somos, com nossas imperfeições, com nossas falhas, limitações, na certeza, Deus, de que o Senhor nos recebe, assim como somos, pela mediação do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Por isso, Deus, nós nos alegramos diante do perdão do Senhor, iniciando mais um ano com tantos desafios, mas sabendo, Deus, que mesmo mediante nossas falhas e limitações, fraquezas, o Senhor é aquele que nos purifica, o Senhor é aquele que nos limpa, o Senhor é aquele que nos acolhe, que nos abraça. O Senhor é aquele que faz isso, mas só faz isso por conta do sacrifício do Teu Filho Jesus. Por isso nós queremos Te louvar e agradecer pelo perdão do Senhor, que se manifesta em nós de maneira tão poderosa. Queremos, Deus, louvar o Teu nome com toda a força do nosso coração, porque sabemos, Deus, que somos, que não há em nós nenhum merecimento, que é graça. E é somente pela Tua graça que nós estamos aqui. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos. Fazemos isso no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Palavra da graça, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos juntos, numa só voz. Toda a igreja do Senhor, com alegria no coração, com força. Vamos todos dizer o texto de Lucas 1, 50 a 52, que diz assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Palavra santa do Senhor, promessa do nosso Deus sobre nossa vida, Ele que nos abençoa, Ele que nos transforma, Ele que derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Vamos louvar ao Senhor, é isso? Pode passar aí, Cadu, por favor. Mais uma, isso. Vamos louvar o Senhor? Convidar o grupo de louvor? Início de mais um ano e mais incertezas sobre as nossas cabeças. O que será? E após um ano de 2020 tão conturbado, de tantas coisas acontecendo, de um mundo parado por conta de uma doença, de toda uma vida, de vários projetos parados, começar 21 com a mesma incerteza de que nos pegou no meio do caminho de 2020, é uma grande dificuldade. Mas há uma certeza maior nos nossos corações, que sonda os nossos corações, que ronda os nossos corações, que habita nos nossos corações e nas nossas mentes.
é de que a certeza de que o Senhor falou que estaria com a gente todos os dias, Amém. que não nos abandonaria um dia sequer. Amém, Jesus. E é nessa certeza que mesmo que a desconfiança do mundo, mesmo que a incerteza do mundo haja, a gente continua caminhando firme pelo propósito de adorar, de glorificar e de exaltar esse Senhor que nos chamou, que nos predestinou para a louvor e glória do nome dEle. É nessa certeza que nós o adoramos, é nessa certeza que nós cantamos, é nessa certeza que nós caminhamos. Então, as incertezas do mundo, perto de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, não é nada. Continuemos a louvar e adorar e prossigamos em exaltar o nome do Senhor, porque Ele sim é cumpridor das promessas que nos fez, é Senhor sobre as nossas vidas, e é Ele quem cuida de nós, que dará a nós o fim que Ele mesmo desejou, que cumprirá em nossas vidas as promessas que Ele mesmo fez para nós. Louvemos ao Senhor, esperando que Ele nos dará e fará sobre nós tudo aquilo que Ele tem nos prometido. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, quem me recearei? A quem temerei? No dia mau, o que acontece? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sempre viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. E no dia mau, meu
Leitura do Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, 1 ao 13. Vamos ler, irmãos, em uma só voz. Portanto, também nós, uma vez que Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram a palavra de ânimo que ele dirige com filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus nos trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que não disciplinavam, e nós os desdenhávamos, quando mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manto não se desvie, mas antes seja curado. Ora, Senhor, quero convidar você durante essa canção a trazer o seu juízo na sua terra. Louvemos ao Senhor com essa canção, não te louvarei, Senhor. Não precisa ficar com vergonha. Você pode adorar ao Senhor com palmas também, tá bem? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei.
convidar o nosso irmão Diácono Jefferson, que possa vir aqui à frente e orar pelas ofertas. Fazer também uma oração, nessa oração, consagração e iluminação. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos depositados, Senhor Deus, na sua urna, para sustento da sua casa, Senhor Deus, de mantimento do seu povo, Senhor Deus. Só possa continuar abençoando, Senhor Deus, a cada um aqui, Senhor Deus, nessa manhã, e cada família aqui representada no nome de Jesus, Senhor Deus. Aí agora, Senhor Deus, estaremos agora ouvindo, Senhor Deus, a sua voz, na ministração da sua palavra, que possa, Senhor Deus, frutificar em nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu querido irmão e irmã. É momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 7, versículos 1 a 8. E eu quero fazer essa leitura junto contigo. Livro dos Juízes. A gente sabe que o período dos juízes é aquele período antes da monarquia em Israel, período em que o povo entrou na Terra Prometida e passou um tempo ali em que não havia um governo central, um rei. Haviam as tribos, as 12 tribos, e as tribos viviam com suas lideranças, mas era um tempo em que se desejava, se aspirava uma teocracia, vamos dizer assim. Um Deus de Israel que governava as tribos. Mas, como a Bíblia é a história do fracasso humano e da graça de Deus, nós percebemos no período dos juízes o fracasso humano em ser dirigido por Deus. É um tempo de muitas dificuldades. E o ciclo dos juízes, então, era aquele momento em que o povo buscava a Deus no momento da dificuldade. Deus vinha e, com a sua graça, acolhia o povo, levantava um juiz que liderava o povo na vitória sobre aquele outro povo. Mas logo depois, uma geração depois, eles já se esqueciam do que Deus tinha feito e já começavam a adorar outros deuses. E aí o pecado traz o sofrimento, a dificuldade, e aí eles clamavam de novo e Deus levantava um juiz de novo. Um dos juízes é Gideão, aquela famosa história que nós conhecemos, e nós vamos ler uma parte dessa história aqui, nesse capítulo 7, que diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. Então, o povo que estava aqui, vindo que estava oprimindo o povo de Israel, eram os midianitas. Né? Versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água. O Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com a mão, a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300... Deixa eu passar aqui. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos.
mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Palavra do Senhor. O desafio de Gideão, como de todos os juízes, era enorme. Os povos que circundavam aquele povo de Israel eram povos diferentes do povo de Israel, povos já sedentarizados na terra. Povos que já tinham uma estrutura. Foi isso que falou, ou que falaram os 12 espias, lembra? São povos fortificados, esses povos com quem nós teremos que lutar. O povo de Israel era um povo já há muito tempo nômade, 40 anos. E um povo, então, que já saía perdendo em relação aos outros povos, porque era um povo que não estava acostumado a se defender, a lutar. Portanto, todos os desafios que este povo teve que lidar, com todos eles, eram desafios enormes, tremendos. Não era diferente com Gideão. Ele convocou o povo para a batalha. 32 mil homens se apresentaram. Um exército de 32 mil homens para o combate. Mas o problema é que Deus estava ensinando aquele povo que eles lutariam não na força deles. Eles batalhariam não na capacidade deles de empreender batalha. Mas eles tinham que aprender, aquele povo tinha que aprender, que a força deles não era a força interior, mas era a força que vinha de Deus. Uma das coisas que precisamos entender é isto, para a gente lidar com os desafios da nossa vida. Por aí se propulga, se dissemina essa ideia de que a força vem de dentro da gente. Tem um rádiozinho lá em casa, que eu já estou enjoada dela, porque ela é a rádio comunitária, né? E ela todo dia canta as mesmas músicas, todos os dias. Então, tem umas músicas que eu já sei de cor, e eu tento entender, tento de vez em quando me desligar. Mas tem uma música que eu estava pensando nela ali, é uma música chamada Campeão, né? Que é a música evangélica. Né? Campeão, vencedor, e eu não lembro da letra da música direito, mas tem uma parte que fala que a força vem de você. Né, que esse antropocentrismo, né, a força está no homem, que essa coisa da autoajuda, que infelizmente tomou conta de muitas igrejas. A força está em você, basta que você determine, basta que você, confissão positiva, né, da teologia da prosperidade, que você diga, que você pronuncie a palavra de vitória e vai acontecer, a força está em você. O que Deus está querendo ensinar ao seu povo é algo totalmente diferente disso. É justamente a força não está em você. Você somos fracos para lidar com os desafios da nossa vida. Não há em nós força alguma, possibilidade de vencermos os desafios da nossa vida, de continuarmos sem nos adoecermos, se for pela nossa força. Pelo contrário, pela nossa força nós ficamos doentes. Pela nossa força nós vamos sucumbir diante das dificuldades da vida. Foi isso que aconteceu com Israel. Infelizmente, o povo não aprendeu. Já no período da monarquia, o que acontece é que os reinos, né, do norte e do sul, antes Israel como um reino só, mas depois os reinos do norte e do sul, eles começaram a confiar em si mesmos, na sua capacidade de negociação com as outras nações, e por aí vai, e por isso sucumbiram. Por isso desapareceram. Claro que Judá seria, conforme o propósito eterno de Deus, seria restaurada, porque dali viria o Cristo. Mas Deus não queria que o povo aprendesse ou entendesse que a força viria deles. Ou seja, a nossa força não é nada. Número não é documento, quantidade nem sempre é vantagem. E muitas vezes pode até atrapalhar. Deus é um Deus que realiza a sua obra na vida de gente limitada,
na vida de gente fraca, que faz renascer histórias em pequenos recomeços. E eu diria que e a relevância desse texto para nós, é que nós estamos num momento crucial da história. Eu diria, querido irmão e irmã, que é um momento na história universal, mas também na história da igreja, crucial. Isso não é diferente quando nós pensamos na Igreja Presbiteriana Central em Vilar dos Teles. É um momento crucial da nossa história. Esse ano é o ano que nós comemoraremos, vamos ver como, né? Os 50 anos de organização dessa igreja. Em maio de 1971, iniciava-se aqui a Igreja Presbiteriana Central em Vilar dos Teles. Em maio de 68, iniciava-se a congregação. Ou seja, 50 anos de igreja. E nós estamos num momento crucial da nossa história. Precisamos contemplar a formação sempre de um povo focado em pessoas e não em programas. De um povo que se fundamenta na palavra, que retém a palavra, que reparte a palavra. De um povo firme em suas prioridades, ou seja, o reino de Deus é a sua justiça. Precisamos buscar ser uma igreja que sabe equilibrar a estrutura e a igreja orgânica. Eu estava até lembrando de um livro muito legal, que é esse livro aí, ó, A Treliça e a Videira, do Colin Marshall e Tony Payne, que é um livro que fala sobre este equilíbrio necessário entre a estrutura da igreja e a vida da igreja. Muitas vezes a estrutura se sobrepõe à vida. Os programas se sobrepõem à vida das pessoas. E a gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou que a nossa fé deve se sobrepor à religiosidade ou à estrutura religiosa, né, que não é o templo, não é o culto, não é o clero que define ou determina a vida da igreja, mas o culto é a vida da igreja, o dia a dia, que o lugar da adoração não é o templo, mas é o tempo todo onde nós estamos, a igreja somos nós, que todos nós somos sacerdotes. Né? Esse livro é interessante, se você um dia puder lê-lo, leia. Não é fácil ser esta igreja. Necessitamos de homens e mulheres que estejam dispostos. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a viver esse desafio. Pessoas valentes, como são chamados aqui, esses homens que permaneceram com Gideão para a liderança da igreja. Homens e mulheres que estão dispostos ao exercício de tarefas imprescindíveis para a realização da obra. Homens e mulheres que tenham e que estejam realmente dispostos a se entregar, a se colocar à disposição para fazerem a obra do Senhor. Portanto, eu quero hoje, contigo, de maneira muito objetiva, falar sobre essa valentia necessária para a vida da igreja, para a Igreja Presbiteriana Central em Vilar dos Teles, num momento crucial da vida da igreja, num ano de tantos desafios como este. Né? E eu estava pensando, preparando isso aqui, pensando, a gente já vive um período da história extremamente importante, porque é este período que chamamos de pós-modernidade, e há inúmeros pensadores que discordam disso, né? Mas o fato é que vivemos um período de transição. Não sabemos onde vamos chegar, o mundo muda intensamente, ano após ano. Ao mundo antes da internet, ao mundo pós-internet. A vida não é mais como era antes. E a igreja precisa, então, entender qual o seu papel nesta sociedade, que ainda está em mudança. Por isso eu digo que vivemos um período crucial na história. Ainda mais, tivemos durante o ano passado e viveremos esse ano esta pandemia, que também vai, de alguma maneira, intensificar essas mudanças. A pandemia vem intensificar as mudanças. E nós vivemos um mundo e viveremos um mundo pós-pandemia diferente do mundo pré-pandemia, isso é certo.
Portanto, eu queria, a partir desse texto, destacar duas qualidades dos valentes. Duas qualidades que nós precisamos buscar. Eu quero iniciar este ano desafiando você, meu irmão, minha irmã, a buscarem estas qualidades. E nós vamos ver que precisamos buscar essas qualidades não em nós mesmos, não na nossa força, como já dissemos no início. A primeira qualidade que nós percebemos aqui é a coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos abandonar o medo. Precisamos ser mais corajosos, como foram esses 300 homens aqui. No processo da qualificação para a batalha de Gideão, Deus revela que esses homens que vão lutar, que vão para a batalha, não podiam parar pela timidez, pela covardia, pelo medo, pelo desânimo, pela deslealdade. Isto é, não podiam ficar amedrontados diante do desafio. Eles teriam que lidar com um outro exército, também poderoso. E eles, na hora da batalha, não poderiam se intimidar. Eles teriam que abandonar o medo. Como é fácil, irmãos, nós nos paralisarmos, estando à frente de batalhas. Como é fácil nós, pela nossa força, nos intimidarmos diante de desafios, diante de gigantes, diante de inimigos poderosos. Por isso a instrução que Deus dá aqui: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. E nós, para nossa surpresa ou não, bem mais da metade, 22 mil dos 32 mil vão embora. Ou seja, a grande maioria daqueles soldados, daqueles homens, estavam amedrontados. O medo tem poder de neutralizar, o medo tem poder de nos paralisar. Por isso que nós devemos lançar fora o medo, porque os medrosos não podem tomar a dianteira dessas batalhas. Medo de quê? São vários os medos que nos tomam. Temos medo de nos expor. Temos medo de sermos derrotados. Temos medo de sermos criticados. Temos medo do desconhecido que está à frente. Temos medo das consequências por posturas assumidas. Temos medo de não conseguir. E por aí vai. São vários os medos que nos habitam, porque nós somos seres humanos, finitos, falhos. E quando nós então buscamos a força dentro de nós, o fato e o que acontecerá necessariamente é que o medo nos encherá o coração. Esses medos nos paralisarão e nós não vamos conseguir. Se nós confiarmos em nós mesmos, se nós iniciarmos um ano dizendo, eu posso, eu vou conseguir, em algum momento ali, pode ser que no primeiro momento você consiga e ganhe alguma energia e força. As pessoas fazem isso, né? Geralmente elas têm símbolos aí para ela, por exemplo, tem as cores, a roupa das cores. Não sei qual cor que você usou na virada do ano. Tem o branco, que quer ter paz. Tem o amarelo que quer o quê? Dinheiro. Tem o verde que é esperança. E por aí vai. Não é isso. Não é isso que transforma a nossa vida. Não é alguma afirmação. Não é alguma coisa que nós determinamos para nós mesmos. O que muda a nossa postura diante da vida, diante das batalhas da vida, é o nosso Senhor. É a força que vem do Senhor. Porque nós somos amedrontados. Nós somos facilmente intimidados. Porque nós somos falhos. Porque nós somos finitos. Porque nós somos presa fácil para os nossos inimigos. Mas quando nós estamos no Senhor, nós podemos lançar fora todo medo, como diz a palavra, porque o amor de Deus nos enche de força. Por isso, meu querido irmão, lá em Deuteronômio, falando das leis sobre as guerras, o Senhor decretou o seguinte:
Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O que Deus está dizendo e tentando mostrar a esse povo é que o orgulho pela vitória em uma batalha rouba a glória de Deus. Por isso Deus vai reduzindo e vai reduzir o número de soldados. O medo durante a batalha rouba o poder necessário para a vitória. Por isso os valentes precisam ser dotados de coragem. Mas de onde vem essa coragem? Essa coragem não vem da nossa capacidade de planejamento, essa coragem não vem da nossa força, do nosso dinheiro, da nossa religiosidade, da nossa capacidade de sermos piedosos. Não vem de nada disso. De onde vem essa coragem? De onde vem esta força? Ela não vem de nós, mas do Senhor. A coragem vem do conhecimento que adquirimos do Senhor e da observação que fazemos do seu mover em todas as coisas. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós sabemos o que Ele nos ama e quando nós sabemos que Ele tem propósitos abençoadores, isso nos enche de coragem, de força para seguirmos em frente. Veja o que o texto diz a seguir, neste mesmo capítulo que nós lemos. Versículos 9 a 15. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. E depois disso você terá coragem para atacar. Olha o que Deus faz com Gideão: eu vou te mostrar o que eu posso realizar e o que eu posso fazer. E quando eu te mostrar o que eu posso fazer, você vai se encher de coragem. Irmãos, Jesus Cristo já nos mostrou o seu poder na cruz do Calvário. Nós já temos conhecimento da obra toda do Senhor. Quando Ele disse está consumado, Ele disse a história está consumada. O final está pronto e realizado. E nós que vivemos na história, tendo que lidar com as dificuldades da história, podemos ter a certeza, mesmo quando os desafios são enormes, que está consumado, está feito, está realizada a obra. A vitória está consumada, a vitória de Jesus. Já sabemos o final dessa história, por isso não podemos ter medo, ou não precisamos ter medo. O texto continua. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim, deixa eu olhar ali para não... Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Quando nós olhamos para esta mesa, quando nós olhamos para o Gólgota, e quando nós olhamos para a cruz vazia, o Senhor está dizendo para nós: levantem-se, eu venci o mundo. Não se amedrontem, não se intimidem diante das dificuldades, não se intimidem diante das lutas, não tenham medo, eu venci o mundo. E eu estou com vocês e não deixarei de vocês sozinhos. Levantem-se. É o que o Senhor está nos dizendo, tenham coragem para enfrentar, para trabalhar, para fazer a obra. Não tenham medo, não se intimidem, tenham coragem. É a primeira característica. Eu quero falar de mais uma característica.
importantíssima, que é o compromisso. A coragem, ela me leva adiante, a coragem me leva à frente. A coragem me faz partir para a batalha, mas é o compromisso que me sustenta em combate. É o compromisso que me sustenta, é o compromisso que me faz continuar, perseverar. No texto, os valentes selecionados demonstrariam um compromisso na forma como eles beberiam a água. O texto fala de homens que se lançam a beber a água, abaixando-se, sem nenhum cuidado necessário e natural do soldado que precisa estar atento, que precisa estar com os seus olhos bem abertos, que precisam estar atentos aos inimigos. O texto diz, a partir do verso 5, assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse, separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levantando-se com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os outros homens. O que se abaixa demonstra estar atento a qualquer movimento ao redor, pronto para partir sem perder tempo. Não prioriza o seu conforto. E o que se ajoelha, enterra o rosto na água, revela a sua distração, revela que é presa fácil diante de um ataque, é alguém que perde tempo com o seu conforto pessoal. Aqui nós temos 300 homens de compromisso, gente preparada para o combate a qualquer momento, gente que discerne que não há trégua, gente que sabe que não há zona de conforto, gente disposta a se sacrificar pela causa abraçada. Como nós carecemos de homens e mulheres assim no nosso tempo. Como nós vivemos num tempo em que as pessoas estão buscando o seu conforto, o seu bem-estar. Quando nós falamos da obra do Senhor, como nós percebemos pessoas que se esquivam, pessoas qualificadas, talentosas, que se esquivam, porque tem muitas coisas que precisam fazer, são muitos os projetos pessoais, mas não podem então se colocar à disposição para realizar a obra do Senhor. Irmãos, nós precisamos de gente corajosa, mas não, coragem somente não nos faz perseverar, precisamos de gente compromissada, precisamos de gente que esteja disposta a se entregar, precisamos de gente que esteja disposta a sair da zona de conforto, precisamos de gente que esteja disposta a ouvir críticas, precisamos de gente que esteja disposta a se expor pela causa do Senhor. Qual o nosso maior exemplo? É Gideão? Aqui nós trouxemos o exemplo de Gideão, mas o nosso maior exemplo não é Gideão. Embora Gideão seja um exemplo, embora os 300 homens ali sejam um exemplo, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de alguém valente é o leão da tribo de Judá. O maior exemplo de alguém que teve coragem foi Jesus Cristo. A coragem de Jesus Cristo estava no fato de que ele confiava no Pai. Vocês lembram? Jesus Cristo era homem como nós. E ele, diante do desafio, ele se intimidou. Como homem que era, ele teve medo. E em determinado momento ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, me livra deste sofrimento. Senhor, me livra dessa humilhação, me livra dessa dor. E eu diria para você que a dor física da cruz, embora fosse a morte mais terrível daquele tempo, e uma das mais terríveis conhecidas, uma tortura terrível, é uma morte lenta, de alguém que ia perdendo sangue
pendurado e sendo objeto de humilhação, eu diria que a dor emocional, ainda maior, a dor da via crucis, da humilhação, dos xingamentos de gente que Jesus amou com todo o coração. E eu diria ainda que a dor espiritual do Deus que estava ali naquele momento da cruz, e naquele momento sozinho, nem mesmo o Pai estava com ele, mistério. Mas imagina esta dor do Deus eterno, através de quem tudo foi feito. O Logos de Deus que estava com ele desde o início, agora estava ali num corpo humano, sofrendo a dor física, a dor da humilhação, mas também a solidão nunca antes na eternidade presenciada. O exemplo de coragem é Jesus indo um pouco mais adiante. No Getsema, ele se prostrou com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Homens descompromissados, dormindo. E ele disse: vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Tenham coragem e compromisso. E depois daquele momento ele se entrega. E começa então a sua jornada de dor. Mas ele podia enfrentar com coragem aquilo ali, porque ele sabia, como diz o texto bíblico, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, que o Pai não o deixaria sozinho e que ele seria levado, estaria e está à destra do Pai, reinando eternamente. Sim, nós podemos seguir a nossa jornada em 2021. Nós podemos levantar o nosso rosto e podemos seguir em frente com coragem, porque sabemos o final dessa história, porque sabemos que o Senhor nos deu vitória. Podemos ir em frente com compromisso e perseverança, porque sabemos que quem nos faz perseverar é o Senhor. Não é a minha força, não é a sua força, não é a força da igreja, não é a força da instituição. É a força do Senhor que nos levará e que nos sustentará. Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a nós buscarmos esta força neste primeiro domingo do ano, no alimento que vem do Senhor, que é Jesus Cristo. Convido você a participar conosco da mesa do Senhor. Convidar os nossos presbíteros a estarem aqui à frente, conosco, nos auxiliando. Pedir aí os diáconos, Daniel e Jefferson, nos ajudarem aqui, nos auxiliarem, por favor. É momento, irmãos, de nós buscarmos o Senhor. Convido você a cantarmos o hino 266, Rude Cruz. Pedir para alguém, não sei se o Cadu sabe lá, está fora lá, alguém pudesse ajudar, alguém que conhece lá melhor.
ajudar lá no hino lá. Vamos cantar essa canção, irmãos, nos preparando para esse momento, lembrando do sacrifício de Jesus. Coloque-se diante dele com a sua fraqueza, com a sua limitação. Reconhecendo que é ele quem realiza em nós. De cruz se erigir, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz desse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória nos céus do Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padecer, desprezado morrer, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, porque vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia,
Convido você a fazermos leitura. 1 aos Coríntios 11, 23 e seguintes, palavra de instruções, palavras da instituição que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto e que reverbera em toda a história na igreja de Jesus Cristo. Eu quero contigo lembrar destas palavras que dizem: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos anunciar a morte do Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé, você que vai participar deste momento. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os elementos, o pão, o vinho, na certeza de que não estamos aqui diante de um mero e frio ritual religioso, mas estamos aqui diante do sacramento misterioso de Jesus. E o mistério está aqui, Jesus está aqui, Jesus está presente. E Jesus presente nos fortalece, porque a força não é a nossa força. A nossa força é nenhuma, a força é do Senhor. A força é de Jesus. E Ele deseja nos abençoar e nos fortalecer nesta manhã. Senhor Jesus, nós entregamos, nós consagramos, apresentamos diante de Ti este pão, este vinho. Porque, Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que a força vem do Senhor. Nós cremos, Deus, que a nossa coragem, o nosso compromisso, a nossa força, a nossa perseverança não está em nós, mas está em Ti. Por isso, Pai, nós entregamos, consagramos, nós apresentamos, Deus, esses elementos que nós retiramos do uso comum para serem consagrados a Ti. E para nos abençoarem nesta manhã com a presença espiritual do Teu Filho Jesus, que nos capacita, que nos fortalece, que nos restaura, que nos vivifica. Abençoa, Deus, a Tua igreja nesta manhã. Abençoa, Deus, a Tua igreja nesta manhã. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, Ele partiu. Isso, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Vamos louvar ao Senhor. Cadu, vê se você encontra aí. Hino 268, Redenção.
Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi retido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Deste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados, fica de pé, ao lutar na escuridão, neste abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Todos os irmãos foram incluídos aqui de forma voluntária. Cadu ali atrás. Mais algum irmão, por favor, que não foi servido? Por favor, se manifeste. Abra seu Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela cruz, pelos espinhos, pelos cravos. Como cantamos aqui, a vitória da cruz é a nossa vitória. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus. Como diz Paulo, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se entregou. Se esvaziou, saiu da sua condição de
Deus onipresente, onisciente, se tornou um de nós. Com coragem, teve compromisso conosco, embora não houvesse em nós nenhum mérito, nem nada que pudesse atraí-lo. Ele se deu por nós na cruz, morreu a nossa morte. E hoje, Deus, nós sabemos que podemos seguir em frente, mesmo em meio a mazelas, a injustiça, a violência, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio às dores, mesmo, Senhor, em meio aos inimigos que se avolumam e se agigantam diante de nós. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia, até o dia final. Por isso, Pai, enche-nos da Tua graça e dá-nos, Senhor, a coragem daqueles que são filhos de Deus e que não se intimidam diante dos inimigos. E o compromisso e a perseverança daqueles que, selados pelo Teu Espírito, seguem em frente, vão e não desanimam, e voam como águias, como diz a Tua palavra, para entendendo e sabendo que o Senhor é quem é a nossa força para continuarmos em frente. Abençoa a Tua igreja. 2021, que nós temos pela frente. Sabemos que não será também um ano de facilidades. Sabemos que não será um ano de vitórias fáceis. Mas sabemos, Deus, que em todos os dias que o Senhor nos der, o Senhor estará conosco e não nos deixará sozinhos. Obrigado. Abençoa, Pai, os enfermos. Abençoa, Pai, os enlutados. Abençoa, Senhor, os desanimados. Levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, dispostos a lutar, a batalhar, a ir em frente, a fazer a Tua obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito repouse sobre vós, queridos irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Que toda a igreja diga amém. Amém. Pode sentar. Deus te abençoe. Te dê um domingo abençoado na presença dEle. Logo mais estaremos aqui juntos, 18 horas. Irmã Glória quer falar com a igreja? Vamos dar oportunidade à nossa irmã, mas só um momentinho. Só lembrando, irmãos, hoje nós temos o culto, né? Já está esgotada a nossa capacidade. A nossa capacidade é devida a questões de protocolo de segurança, né? Então, infelizmente, a gente precisa... alguns irmãos, às vezes, depois que já está esgotado, perguntam, pastor, pode ir? Não sou eu, né? Nós temos um protocolo e nós temos até a possibilidade de denúncia. Infelizmente, a gente vê muitos locais aglomerados. Infelizmente, a gente passa e vê. Mas tem a questão da denúncia. E se denunciar, podem vir aqui, Corpo de Bombeiro. E podem vir, se tiver com uma lotação acima, eles podem, inclusive, aplicar sanções, né? Que podem nos trazer dificuldade. Então, mas não é por causa da lei, é porque a gente está se cuidando. E a gente precisa se cuidar. Mas tem uma lei também. Então, a gente precisa, infelizmente, lidar e ter estes cuidados, né? Então, está esgotado. A gente sempre coloca a listinha lá, né, de quem se inscreveu, para a gente não ter problema. Por isso que a gente pede, se algum irmão desistir, me avisar, que aí eu posso avisar lá, ó, pintou 2 vagas, tem algum irmão que quer estar aí, né, a gente pode fazer isso, tá? Então, hoje nós vamos para a 4ª mensagem da série, né, e primeiro domingo aí à noite, né, teremos a Santa Ceia também, tá bom? Vamos ver se a gente consegue restaurar a internet para os irmãos em casa participarem também. Deixa eu te dar um outro microfone, Glória, peraí.
Irmãos, graça e paz. Eu não poderia ir embora hoje sem dar uma palavra com a igreja e agradecer primeiramente a Deus por me permitir nesta manhã estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Quando os irmãos me veem levantando a mão, vocês não podem ver o meu sorriso lá agradecendo, mas é um momento de gratidão, meu Deus, por Ele me permitir eu estar aqui nessa manhã. Vocês não sabem como meu coração fica partido por eu não poder estar na casa do Senhor. E quero dizer aos irmãos, agradecer pelo apoio, pelo carinho que vocês me deram nessa trajetória do ano de 2020, que apesar de tantas dificuldades, eu agradeço ao Senhor pelo ano de 2020. Eu louvo o meu Senhor, né? O pastor estava pregando, falando essa mensagem, fala muito, muito no meu coração, quando eu vejo o povo que não se estremeceu, mas se curvou diante de Deus para beber daquela água que representava a palavra do nosso Deus e o poder do Espírito Santo. E eles não temeram, e por isso ficaram naquela batalha. Já fazem 4 anos que eu venho para a glória de Deus passando pelo deserto. Um deserto que começou no ano de 2017. Na presença apareceu o câncer de pele. Lá se vai o tratamento. Logo a seguir, um câncer na mama. Em nenhum momento, quero dizer para os irmãos, eu não me desesperei. Não deixei de fazer a obra do Senhor. Não deixei de vir à casa do Senhor. Com muitas quimioterapias. Foram 1 ano, né, a ponto, pela graça de Deus, porque toda a minha vida e toda a minha trajetória, não é porque eu sou glória, sou forte, não. Mas eu tenho certeza, como fala lá no de hoje falou, eu tenho Deus que me sustentou e me segurou. E desde essa trajetória, eu só falava do deserto. Há pouco tempo o presbítero Fábio trouxe a mensagem do deserto. E eu ali escutando e ouvindo aquela mensagem, eu posso tirar para a minha vida toda essa trajetória e olhar que eu não estou sozinha. Não me desesperei. As notícias vieram na minha mão. Não foi ninguém que fez subterfúgio para dizer com que eu estava. Mas o exame foi entregue na minha mão. A minha filha saiu de perto e começou a se desesperar. Eu quero calma. A minha vida, todo o meu projeto está na mão do Senhor. Não se desespere, porque Ele é quem vai cuidar. Irmãos, para a honra, para a glória do meu Senhor, Ele abriu portas que da onde a gente não esperava, porque olhando para a glória, vocês não vê nada, não tem condições de nada. Mas o meu Senhor, que é o dono do ouro e da prata, Ele abriu portas de um tratamento, de cirurgia. E Deus foi trabalhando aquilo que o primeiro exame apresentou, na hora da cirurgia, que veio outro exame, já tinha reduzido o tamanho do nódulo, Deus já tinha operado nos 8 linfónodos, não sei bem o nome, que foram tirados, até um do tamanho da minha unha, do dedo mindinho, a doutora falou, estavam perfeitos. Isso é a honra e a glória de Deus, que poderia ter sido muito pior. Passa essa trajetória toda, vai de um tratamento até o ano passado. Chega ao meado do ano, o coração começou a ficar cansado da aplicação de um remédio que não é quimioterapia, mas é, para quem está na medicina sabe, uma medicação venosa. E eu já não tinha mais nem braço, porque nesse braço não pode fazer nada de tratamento algum por causa da mama. E aqui esse braço já não sustentava mais, as veias estourando e já não tinha mais. E eu estou entregando na mão de Deus. Lá pelo meado de julho, o coração disse chega, o coração não suportou mais. Aí veio um tratamento para o coração.
corre para fazer exame disso, daquilo, para ver se continuava. E Deus no controle, não permitiu. Faltava ainda 7 aplicações e teve que ser paralisado, para a honra e glória do Senhor. Então veio o tratamento e chegou este ano, que eu quero dizer para vocês, de 2020, a bênção que o Senhor preparou dentro de 51 anos, clamando, pedindo a reconciliação do meu marido, pedindo ao Senhor ali, porque eu desejava muito, muito, muito ter meu marido ao meu lado, como nós nos iniciamos quando nos casamos. Mas aprove o Senhor, porque a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graça. Foram 51 anos. Veio a pandemia. E a pandemia permitiu que dentro do nosso lar houvesse um culto transmitido pelas igrejas. Não foi, porque ainda que não estava começando, sendo passado pela televisão. Mas aí meu marido passou a sentar-se em casa, ele recebia visita e era muito revoltado. Eu via meu marido, um apóstolo Pedro. Era um homem de um grande coração, temente a Deus, mas não obedecia a Deus. Então veio a pandemia. E na trajetória de estar dentro de casa, e muito rebelde ainda, muito rebelde. E eu passando por uma trajetória difícil no ano de 2020. Perdas, separação, dor, muita dor. E eu ali ao lado do Senhor, clamando. Aí veio um momento que já estava na trajetória da pandemia. E eu, às vezes, meu coração pedia para que eu não me sentasse ao lado dele, carne falando, por causa da rebeldia dele. E muitas vezes alguém do meu lado dizendo, não adianta a senhora fazer nada porque ele não quer nada. E eu disse, minha filha, enquanto o Senhor me der força, eu vou caminhar, eu vou levar ele aonde ele quiser ir. Porque eu não quero olhar para as dificuldades. E a pandemia estava ali, eu não podia sair de casa. E meus filhos ali, porque ele era muito rebelde. Mas chegou um momento que eu disse, a pandemia começou a se acalmar. E eu disse para Deus, Senhor, seja onde Ele quiser, eu vou. Porque o que o Senhor tem feito, porque nesse período em que ele começou a assistir a palavra de Deus, a prestar atenção, ele foi se modificando, Deus começou a trabalhar no seu coração. E ali, eu então me humilhei, me sentei, que eu não queria ficar perto dele ouvindo o culto. Aí o Senhor mandou que eu me sentasse. E ali eu fiquei assistindo aquele culto com ele. Quero dizer para os irmãos que muitas vezes a gente, vou dizer qual é a igreja, porque nada se pode esconder, era a Igreja Universal. E ele ali sentado, eu também. E aqueles momentos da palavra, eu vendo que ele estava ali em comunhão com Deus. Foi se passando, chegou o mês de junho. E eu disse para ele, deixa acalmar a tempestade, eu vou levar você, porque ele queria ir lá. E teve um dia que eu sentei ao lado dele e conversei com ele. Eu tenho visto como você está. Eu tenho visto que Deus tem falado ao seu coração. Você tem certeza do que você quer? Você tem certeza do que você tem feito diante da televisão, diante da palavra de Deus? Tenho. Por esses 51 anos que ele está afastado, eu disse para ele, você quer se batizar? Ele disse, quero, mas não na sua igreja. Não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, de religião. Eu quero que você tenha a certeza do que o Senhor está fazendo no seu coração. Aí ele disse que queria ir se batizar na Universal. Falei, então deixa acalmar a tempestade, porque eu vou te levar. E era muitas palavras contrárias, meus irmãos. E eu precisava naquele momento até mesmo de uma ajuda. Mas eu naquele momento também não tive, a não ser a ajuda do meu Deus. E eu disse, Senhor, eu comecei a orar.
orar e falei, Senhor, a pandemia ainda está por aí, mas eu não posso perder esta oportunidade. Se ele não quer aqui, Senhor, aonde ele quiser eu vou levar. E eu chorava muito, meus irmãos, chorava muito, muito mesmo. Não de tristeza, às vezes de tristeza, por olhar para um lado e para o outro, não ver quem pudesse me dar a mão. Mas eu disse, Senhor, eu tenho o Senhor. E havia muita dificuldade de, às vezes, sair com ele, porque ele tinha problema nas pernas para andar, por causa da artrite reumatoide que deixou ele 3 anos em cima de uma cama. Mas eu disse, Senhor, me dá força, não me deixa temer, me dá coragem, deixa eu ir, deixa eu levar. Quando foi no dia 12 de julho, meus irmãos, ele foi à igreja para se batizar. E chegando lá, o pastor tiveram muito carinho com ele, tinha 2 obreiras novinhas, de ser minhas filhas, assumiram ali o carinho, carregando ele. E os pastores também o levaram para o batistério lá. E eu não pude ir, porque o lado dos homens era separado das mulheres. E ali, meus irmãos, o pastor conversou com ele. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, que ele passou 7 anos dentro da igreja. E foi um homem, naquele período de 7 anos, muito abençoado. E como sempre foi nesses 51 anos. Ele se batizou no dia 12 de julho. E veio o momento mais doloroso, no mês de outubro, que foi o momento da enfermidade, dele pegar esse vírus. E eu, juntamente, também peguei. E passei a dificuldade, o tremor dos meus filhos, dos médicos, por causa da minha situação. Mas eu digo para vocês com sinceridade, nenhum momento eu temia, porque eu sabia que quem estava cuidando de mim era o meu Senhor, para me dar força, para me sustentar, para me levantar. E eu só podia fazer orar, 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 nem jejuar, não podia, porque não tinha condições físicas e por causa do tratamento. Mas eu quero dizer para vocês, eu louvo a Deus, porque aparentemente parecia que eu estava sozinha, mas eu não estava. Eu tinha um exército de anjos ao meu redor, que eram meus irmãos, não só vocês aqui, mas em toda a região, né? Era para o lado do norte, para o lado de São Paulo, Espírito Santo, Estados Unidos. E foi o Senhor quem me sustentou. E por isso, meus